Você quer começar a investir na Bolsa de Valores, mas não tem ideia de por onde começar? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 passos para você trilhar esse caminho, sair lá desde o básico até você montar a sua carteira de investimentos com fundos imobiliários, ações, um pouco de renda fixa. Vamos elaborar essa carteira para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Você ter esse ganho, essa rentabilidade da sua carteira e também os dividendos, esse dinheiro que entra na nossa conta para a gente fazer novos aportes, enfim, para a gente usar da maneira que a gente quiser. Então, bora lá pro vídeo, vamos ver como que a gente pode montar a nossa carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier e estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe na renda variável, se você investe na Bolsa de Valores, quantos por cento você tem em renda fixa ou então em renda variável. E bora lá para o vídeo, vamos ver quais são esses 5 passos para a gente começar a investir, para a gente montar a nossa carteira de investimentos. E beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar tudo e arrumar a nossa casa, arrumar as nossas finanças. Antes de começar a investir na Bolsa de Valores, é importante que a gente passe aqui por esses pré-requisitos para daí então a gente seguir livre, seguir tranquilo investindo na Bolsa de Valores. Então, para arrumar a casa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa reserva de emergência. É muito importante que a gente tenha um valor guardado, pode ser num banco digital como o Nubank, Banco Inter, algum rendimento, algum CDB de liquidez diária, pois aí caso a gente precise para alguma emergência, a gente consegue resgatar esse dinheiro. O próprio Tesouro Selic também é uma ótima ferramenta para a gente ter a nossa reserva de emergência, mas é muito importante que a gente tenha ao menos 6 meses de custo de vida, porque caso aconteça alguma coisa, a gente perca o emprego, algum familiar precisa de dinheiro, algum problema de saúde, a gente tem esse dinheiro, a gente não precisa resgatar dos nossos investimentos na Bolsa de Valores, a gente pega aqui da nossa reserva de emergência. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente também precisa conhecer o nosso perfil do investidor, se ele é conservador, moderado ou arrojado. O conservador é aquele cara que vai ficar mais na renda fixa, ele não consegue ver o dinheiro dele negativo em alguns momentos, ele não consegue ter essa oscilação no seu patrimônio, ele precisa ter aquele crescimento constante. O moderado, ele consegue se arriscar um pouquinho, colocar um pouco em renda variável, mas a maior parte está em renda fixa. Então seria ali, por exemplo, 70% em renda fixa e ali uns 30% em renda variável para ter esse risco. Então esse seria o moderado. E o arrojado é aquele cara que já consegue ter um pouco mais de estômago para ver esse seu patrimônio oscilando. Pois na Bolsa de Valores a gente está falando aqui de renda variável e a renda variável ela varia. Então existem momentos que a gente vai ter alta e existem momentos de baixa. Então a gente tem que ter estômago, a gente tem que saber que o nosso patrimônio está sujeito a esses momentos de queda e também, claro, os momentos de alta. Então existem esses 3 perfis e é interessante que você saiba qual que é o seu, não existe um certo ou errado, mas simplesmente você se conhecer antes de começar a investir. Outra dica é sempre começar aos poucos, nunca coloque um dinheiro que você vai precisar nos próximos meses ou que você depende daquele dinheiro para fazer uma compra, comprar uma casa, comprar um carro, enfim, algo que você já tem destinado. Coloque um dinheiro que você não vai precisar, pois os investimentos em Bolsa de Valores são de longo prazo, é um dinheiro que a gente coloca e só vai ter um retorno lá na frente daqui vários anos. Aí sim a gente vai colocar o nosso patrimônio para crescer conforme a bolsa, as economias vão crescendo, as empresas vão crescendo, a gente vai acompanhar todo esse crescimento. Então é um dinheiro que a gente não conta pro curto prazo. Pro curto prazo a gente tem a reserva de emergência, a gente tem outros objetivos, mas não o dinheiro que a gente vai investir na Bolsa de Valores. Então comece sempre com pouco, coloque pouco dinheiro, mas sempre já diversificando. Nunca coloque o seu dinheiro somente em uma ação, somente em um fundo imobiliário. A gente tem que diversificar a nossa carteira, investir em vários setores e várias ações, vários fundos imobiliários para a gente ter uma segurança maior. E novamente a gente tem que ter uma visão aqui sempre de longo prazo. Bolsa de Valores é longo prazo. E beleza, se você passou por isso, você arrumou a sua casa, você tem as suas finanças já bem controladas, aqui então a gente parte pro passo que é simplesmente abrir uma conta em alguma corretora. Nós temos corretoras como a Nuinvest, o Banco Inter, o C6 Bank, o Grupo XP com a XP, a Clear, a Rico, temos também a Modal Mais, o BTG Pactual, e lá fora nós temos a Avenue, existem outras corretoras também como a Passfolio, mas aqui eu coloquei apenas um resumo, as principais corretoras, existem mais corretoras pra gente investir. Eu não tenho vínculo com nenhuma delas, mas hoje eu estou utilizando a XP, a Clear e lá fora para investimentos no exterior a Avenue. Mas eu tenho conta em todas elas, inclusive é gratuito esse processo de criação de conta. Então veja o banco que você mais se identifica, o banco que você está mais familiarizado, cria sua conta e tenha os seus investimentos concentrados em uma ou duas corretoras, é mais fácil para você manter o controle sobre seus investimentos. O que basicamente muda entre elas, a maioria delas são taxa zero. É interessante que a gente busque essas
das taxas zeros quando a gente está começando a investir. É um valor pequeno, então é interessante que não tenha nenhuma taxa envolvida, pois aí você está garantindo uma rentabilidade também maior. Mas o principal, a maior mudança entre elas é o Home Broker, que é o que a gente pode ver aqui nessa imagem da direita, é esses gráficos, é onde a gente vai comprar e vender as ações, é ali que existe aquele sistema. O Home Broker é simplesmente o sistema que a corretora apresenta para nós para a gente fazer as compras das nossas ações, dos nossos fundos imobiliários. Então cada corretora tem a sua visão, tem o seu design, e aí é interessante que você veja cada um deles, que você escolha a corretora que for mais do seu agrado. E aí sim a gente passa então para o terceiro passo, que é começar a montar a nossa carteira de investimentos. Aqui a gente está falando de fundos imobiliários, que são investimentos, que são ativos que investem no setor imobiliário. Eles têm algumas características, que é de pagar dividendos todos os meses, e esse dinheiro que entra exatamente como um aluguel para nós, ele é isento de imposto de renda. Então são ativos muito interessantes para a gente começar os nossos investimentos na Bolsa de Valores. Eu digo que os FIs, eles são o primeiro passo na Bolsa de Valores, é o primeiro pezinho que a gente coloca ali para sentir a renda variável, para ver como é que ele é, pois os fundos imobiliários, eles oscilam menos do que as ações, eles são mais defensivos, então é interessante que a gente comece por eles para sentir, para a gente ver como é que é essa oscilação, para a gente ver como é que vai ser o nosso comportamento olhando o nosso dinheiro, quem sabe um pouco negativo, 5% negativo, a gente tem que sentir, a gente tem que ir sentindo, e claro, aos pouquinhos a gente vai colocando mais dinheiro, a gente vai pegando experiência e a gente vai aumentando a nossa carteira. Mas os fundos imobiliários, eles são mais interessantes para a gente começar a investir na bolsa. E como eu disse, mesmo com pouco dinheiro, a gente tem que sempre buscar diversificação. E para começar uma carteira de fundos imobiliários, eu diria que o interessante seria a gente já ter 5 fundos imobiliários de 5 setores diferentes. E eu trouxe aqui alguns exemplos, não é para sair investindo nesses fundos imobiliários, mas para a gente ter um exemplo de carteira, para a gente, quem sabe, ali estudar, buscar outros ativos desses mesmos setores, para a gente ir elaborando, a gente ir criando a nossa carteira de investimentos. Então aqui, por exemplo, nós temos o IRDM11, ele é um fundo imobiliário de títulos, ele é um fundo de papel, ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, é uma espécie de renda fixa atrelado ao setor imobiliário. Já uma segunda opção seria o HGLG11, ele é um fundo de galpões logísticos, então ele investe em grandes galpões que armazenam ali mercadorias, que fazem aquele despacho para o cliente final, então eles fazem esse meio campo entre uma empresa e o cliente final, eles enviam essa mercadoria. Um terceiro seria o KNRI, ele é um fundo híbrido, ele atua tanto com escritórios, com lajes corporativas, como também com galpões logísticos, como é o caso do HGLG. Uma quarta opção, o MGFF, esse é um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Então é uma maneira bem interessante da gente diversificar ainda mais a nossa carteira. É um fundo imobiliário que investe em vários outros FIs. Já uma quinta opção, aqui o VISC11, ele é um fundo de shopping centers. Então aqui a gente está investindo o nosso dinheiro diretamente em imóveis, em shoppings. A gente está ali recebendo o aluguel das lojas que estão dentro dos shoppings. Esse dinheiro acaba voltando para nós em forma de dividendos. Então aqui são 5 FIs, 5 exemplos de fundos imobiliários para a gente começar a montar a nossa carteira de investimentos. E montado então a nossa carteira de FIs, se você quiser já dar um próximo passo, é você investir nas ações. E também sempre vamos começar com uma diversificação. Então nunca coloque apenas em 1, 2 ações, já comece com 5 ações, quem sabe até um pouco mais, mas de início 5 ações já é um ótimo número. Aqui também de 5 setores diferentes, e esses são os setores ditos mais defensivos na Bolsa de Valores. São setores que vão oscilar menos em momentos de crise, em momentos mais complicados, como é o que nós estamos vivendo no momento. Hoje a nossa bolsa aqui no Brasil, ela caiu muito desde o início do ano, desde o ano passado. As bolsas americanas estão em queda, então existe todo esse momento de baixa nos mercados, e aí que é interessante que a gente tenha empresas de setores mais defensivos, pois eles não vão cair tanto nesses momentos. Aqui nós temos o setor financeiro, e um exemplo poderia ser o Banco Itaú, nós temos o Banco Santander, o Banco do Brasil, existem vários outros bancos que a gente pode investir. Eu coloquei aqui como exemplo o Itub3, que é o Banco Itaú. Um segundo setor muito importante no nosso país é o setor de energia. Nós temos várias empresas, excelentes empresas de energia. Aqui eu trouxe a Engie, que é a maior geradora de energia elétrica privada do nosso país. Ela é uma excelente empresa. Um terceiro setor aqui seria o de saneamento. Nós temos a Sanepar, que é uma empresa do estado do Paraná, que trabalha então com o saneamento básico do Paraná. Um quarto setor seria o setor de seguros. Então nós temos aqui o Banco do Brasil Seguridade como uma ótima opção também para a gente investir. E por último aqui um quinto setor, que seria o de telecomunicações. Nós temos a Vivo Telefônica. Nós podemos investir então em setores muito importantes do nosso país, que é o financeiro, energia, saneamento, telecomunicações e também a parte de seguros. São setores mais defensivos que vão oscilar menos, e aí que a gente começa a montar a nossa carteira, para a gente ter esse núcleo forte, tanto com FIs diversificados em setores diferentes, como também em ações diversificadas em setores diferentes. E assim que a gente já começa a montar a nossa base, a nossa carteira, o nosso núcleo da carteira
carteira seria esse. Se você tá curtindo esse vídeo, deixa seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Sempre vídeos de qualidade para te ajudar a ser um investidor melhor. Então se inscreve aqui, meu muito obrigado e bora lá, vamos continuar com o vídeo. E aqui o quinto passo é a gente analisar a nossa carteira para ver como é que ficou, sempre em busca de mais diversificação. Então, como a gente viu, nós escolhemos aqui 5 FIs e também 5 ações de 5 setores diferentes. Então nós temos aqui já uma excelente diversificação. Mas é interessante que a gente tenha também uma parte em renda fixa. Aqui eu trouxe uma carteira, por exemplo, de um perfil arrojado. Uma pessoa que já está mais alocada em renda variável. Nós temos aqui 80% da carteira em renda variável e 20% em renda fixa. Se fosse um caso de um perfil moderado, isso poderia ser invertido. Nós temos aqui 20, 30% em renda variável e o restante em renda fixa. Então depende muito do perfil, depende da pessoa, a gente tem que ir trabalhando com essas porcentagens. Mas nesse caso, nesse exemplo de um perfil arrojado, de uma pessoa que quer investir boa parte em renda variável, já tendo a sua reserva de emergência, já tendo todos aqueles pré-requisitos que a gente olhou lá no primeiro passo, nós temos aqui como exemplo 20% em renda fixa. Nós podemos colocar aqui no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, Tesouro IPCA, ou então CDBs de banco. A reserva de emergência não entra nesses 20%, a reserva de emergência é algo separado, ela não conta como investimento, ela é uma reserva mesmo, tá lá no cantinho separado, e aqui é a nossa carteira. Então nós temos aqui o restante, os outros 80% da carteira, 40% em ações, 40% em FIs. Se a gente olhar mais aqui para a esquerda, essa parte mais vermelha para rosa, a gente vê as ações. Então nós temos ali 8% em Engie, que é o setor de energia, 8% em Vivo, parte de telecomunicações, 8% em Sanepar, saneamento, BB Seguridade, parte de seguros, e o YouTube na parte financeira, no setor financeiro. Já na outra metade que nós temos os FIs. Então nós temos lá em cima o VISC, que é um FI de shopping centers, o HGLG, que é de galpões logísticos, o KNRI, que é um híbrido, ele atua em lajes corporativas e galpões, o MGFF, que investe em vários outros fundos imobiliários, e por fim o IRDM, que investe em títulos atrelados ao setor imobiliário. E assim a gente montou a nossa carteira de investimento. A gente saiu desde o primeiro passo, que era criar nossa reserva de emergência, ver o nosso perfil, focar em longo prazo, pegar um dinheiro que a gente não precisa por curto prazo. O segundo passo, que é abrir uma conta em uma corretora. O terceiro, começar a montar a nossa carteira de FIs, de fundos imobiliários. Um quarto passo, a nossa carteira de ações. E um quinto passo, então, unir tudo isso nessa carteira diversificada, colocando aqui também renda fixa. E aí a gente criou o nosso núcleo forte para daqui em diante a gente começar a ganhar experiência, fazer aportes mensais. A gente vai começar a receber dividendos, então a gente pega esse valor que entra na nossa conta, a gente reinveste, a gente compra mais ações, mais FIs, e a gente vai aumentando o nosso patrimônio, a gente vai multiplicando esse patrimônio. É aí que a gente vai criando aquele efeito bola de neve. Quanto mais dividendo entra e mais a gente reinveste, no próximo mês, nos próximos meses, vai entrar mais dividendos. E aí a gente reinveste mais, e aí o nosso patrimônio começa a girar, ele começa a criar esse efeito bola de neve, e aí a gente vai estar cada vez mais perto da nossa liberdade financeira, que é aquele momento que o nosso dinheiro já é o suficiente para gerar todos os nossos custos, tudo aquilo que a gente precisa. É o nosso dinheiro que está ali trabalhando para nós sem a gente precisar fazer nada. Então a gente não precisa mais do nosso trabalho, do nosso emprego, a gente pode ir atrás dos nossos sonhos, a gente pode fazer outras coisas da nossa vida, pois a gente tem garantido que o nosso dinheiro está ali e ele está trabalhando, ele está gerando esses dividendos, a gente está multiplicando ele, a gente está crescendo esse nosso patrimônio. Então essa é a ideia, espero que eu tenha te ajudado, que você, a partir daqui, você se inspire, que você comece a montar a sua carteira de investimentos e que você vai evoluindo como investidor até chegar a esse ponto da tua liberdade financeira. Espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite, sempre trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor, sempre trazendo um pouco da minha experiência, os meus erros, os meus acertos, para você aprender cada vez mais, para você se tornar um investidor melhor, para você multiplicar o seu patrimônio e enriquecer no longo prazo. Então se você gostou desse vídeo, me acompanha aqui, te vejo semana que vem. Meu muito obrigado e falou!